Queria comentar com vocês então sobre o filme Crash. Imagino que vocês devam ter chorado bastante, a grande parte de vocês já deve ter assistido. Encontrei um pessoal ali embaixo de óculos escuros, supostamente para esconder os olhos inchados. Eu olhei novamente este filme e sem dúvida chorei várias vezes. E é isso que é o interessante deste filme no primeiro momento, né? Eu quero analisar o filme sobre, digamos, duas grandes óticas e dentro da segunda ótica uma tripartição de análise, digamos assim. Primeiro eu queria então dizer para vocês que agradeço o convite por ter vindo falar, né? Tenho participado com frequência desses encontros e é fundamental nós estarmos pensando direito a partir de uma obra de arte. O cinema é muito importante porque muito se tem preconceito quanto a obras de arte que nos proporcionem prazer, né? Muito se diz que sim, a literatura é muito importante de ser usada em cursos de direito, em faculdades, em colégios. Porém, o cinema não seria apto a isso, porque o cinema é, assim, apenas um instrumento para nosso prazer, para nosso ócio. Desde quando isso, né? Na verdade, hoje em dia a gente tem que repensar isso e exatamente aproveitar de algo que nos dá prazer para também nos dar conhecimento. Por que não conciliar? Por que o conhecimento tem que ser sempre tão sofrido? E nós vivemos isso nas faculdades de Direito, né? Em que muitas das nossas aulas são bastante maçantes. E eu, como professora, também tenho a minha meia-culpa, sei que muitas das minhas aulas são maçantes, porque, infelizmente, nós temos que passar alguns conhecimentos um tanto quanto dogmáticos, um tanto quanto rígidos, mas sempre que possível tentar abrir para esses momentos de maior descontração, prazer, conhecimento, tudo junto, uma grande panela. Sempre desconfio, mas, enfim, não posso negar, porque sempre desconfio dos palestrantes que começam as suas falas dizendo, na verdade, eu não tenho aqui muito a acrescentar, venho apenas trazer problemas. Mas eu, desde que comecei a conversar em público, enfim, dar aulas, palestras, enfim, algo mais público, eu sempre acabo falando mesmo. E para vocês verem a contradição, mas também, de certa forma, a nossa honestidade. Estou aqui para dizer isso. E, na verdade, eu acho que é isso mesmo. É difícil nós termos respostas, principalmente quando a gente se propõe a pensar algo diferente. Seria muito fácil fazer algumas análises de Crash mais tradicionais, mais típicas, clichês, mas eu tento sempre propor alguma coisa um pouquinho diferente, até para trazer um pouco de polêmica, e sendo assim é difícil eu trazer uma resposta. Irei analisar, portanto, num primeiro momento, e aí a gente pode passar. Nessa próxima lâmina eu coloquei algumas imagens que eu acho que está bem difícil de vocês visualizarem, a nossa cor não está muito favorável. Mas enfim, algumas imagens do Crash que na mídia foram divulgadas, possíveis capas do CD, do DVD, enfim, retratando vários momentos, e no filme existem inúmeros momentos de choque, de tensão e de tristeza, de sofrimento. Mas aqui então inicia a minha exposição num primeiro enfoque, que é analisar Crash e, de um modo geral, todos os filmes como método, e num segundo momento, então, como conteúdo. Primeiro, como método. O que eu quero dizer com isso? A importância dos filmes, da literatura, da obra de arte, enfim, todas as possíveis artes e todas as possíveis manifestações humanas, arte ou não, como instrumento de discussão, debate e, portanto, produção de conhecimento. Qual a importância do cinema e, neste caso, especificamente Crash, com relação a isso? Os filmes nos apresentam uma possível realidade. Não existe, e isto já está praticamente pacífico na hermenêutica que nós temos atualmente, não existe uma realidade de nada. Nós não temos uma única realidade das coisas. Nós temos várias realidades, tendo em conta o contexto e principalmente também o intérprete, as perspectivas. Uma possível realidade das coisas nos é dada pelo cinema. E talvez seja uma possível realidade que melhor retrate as situações, não a realidade verdadeira, mas uma realidade que possivelmente melhor retrate o que nós temos de concreto no nosso dia a dia. Por que isto? Porque muito se fala que exatamente pelo fato de os artistas serem não boicotados, digamos assim, pela sua moral, pelas regras costumeiras que nós temos no dia a dia, e nós, juristas, somos os mais podados, tanto em termos de moral como em termos de leis.
Que, portanto, os artistas, por terem esta manifestação mais aberta, por terem esta perspectiva do mundo muito mais livre, menos moralizada, eles teriam um acesso à realidade que nós, outros, e principalmente nós, juristas, dificilmente acessaríamos com tanta liberdade, com tanta proximidade. E, portanto, a importância do cinema e Crash para nós percebermos uma possível realidade, e talvez uma realidade mais concreta. O que o cinema pode, então, nos provocar? Uma percepção da realidade que nós, no nosso dia a dia, ou dentro das nossas casas, no convívio com os nossos próximos, apenas frequentando o fórum quando necessário, verificando uma ou outra situação, ouvindo relatos apenas do conhecidos. Enfim, o cinema pode nos trazer uma realidade que nós não teríamos acesso, senão através deles. Portanto, como método, o cinema e Crash são importantes para nos mostrarmos uma possível realidade, talvez a mais próxima do que nós temos no concreto. E, portanto, a partir dessa realidade, nos sensibilizarmos, nos chocarmos, para aí sim pensar o direito de uma forma bem menos burocrática do que nós temos hoje. Um direito em que nós assumimos a nossa responsabilidade como juristas e principalmente como humanos na função de operadores, uma palavra um tanto estranha, vocês já sabem disso pela própria fala da professora Jânia, mas enfim, como sujeitos cuja função é atuar no direito, mas sujeitos desde antemão humanos e, portanto, preocupados com os direitos humanos, com as humanidades de todos nós. Portanto, Crash e o cinema de modo geral, mas Crash em específico tem uma função fantástica de nos sensibilizar do que acontece no nosso dia a dia, do que acontece nas realidades, do que acontece logo ao lado, na cidade vizinha, nos bairros vizinhos. E isso é fundamental para que nós não nos tornemos operadores, não nos tornemos juristas frios e calculistas, simplesmente burocráticos e formalistas. Nós sabemos que existem funções, e o direito talvez se inclua nisso, e a medicina possivelmente também se inclua nisso, em que muito se diz o seguinte: poxa, se eu não me tornar um sujeito frio, se eu não fechar os olhos para o que existe na realidade, eu não consigo atuar. Esses tempos conversei com uma aluna minha que também é enfermeira, ela cursa direito, mas é enfermeira, e ela dizendo: eu não consigo atuar nessa profissão, tanto que eu faço a faculdade de direito porque eu quero parar de ver o que eu vejo nos hospitais. E ela diz, e eu concordo de certa forma, portanto, que os sujeitos, os médicos, os demais enfermeiros digam o seguinte: eu só consigo ser médico, só consigo ser enfermeiro, porque eu tento me isolar dos fatos que eu percebo. E nós, juristas, somos da mesma forma. Nós vemos tantas injustiças que, como juízes, como os advogados, muitas vezes nós não colocamos em que situação? Eu não quero ver o que está acontecendo. Deixa eu cumprir minha função, deixa eu fazer o que eu posso fazer, já que eu não posso salvar o mundo. E assim, pelo menos, eu consigo cumprir o mínimo de função que a lei me exige. Mas na minha humanidade eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer. Não sei se esta, talvez não seja realmente a única forma. Nós, juristas, médicos, enfermeiros, realmente tentarmos sobreviver no meio de tudo isso. E ficarmos cegos à realidade.